Então é isso, meus irmãos. Vamos pensar bem, falar bem e agir bem, que a gente já está começando um excelente dia com essas atitudes. Dando continuidade aqui à sequência, vamos ter como palestrante hoje nosso irmão José Luiz, que é o coordenador, né, do SOM, que é o Serviço de Orientação Mediúnica da nossa casa, cuida da formação dos médiuns. Trabalha também como coordenador na cura à distância, um trabalho que a gente tem aqui na Pirâmide, e médium de sustentação das reuniões de Antigoécia e de cura. Ele hoje vai nos falar sobre o tema intercessão espiritual. Zé Luiz, nosso querido irmão, fique à vontade e boa sorte aí na linda apresentação, que eu tenho certeza que será. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre, nosso Divino Pastor, esteja conosco. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os benfeitores espirituais dessa nossa casa sagrada, para que nos inspirem nesse estudo dessa tarde, e que nossas palavras não só sejam ouvidas, mas principalmente sentidas. O tema de hoje é um tema que nos foi inspirado através de leituras, principalmente André Luiz, no seu livro Missionário da Luz. E esse tema, intercessão, faz parte de um dos capítulos desse livro. E isso me chamou a atenção e comecei a estudar, a procurar, né, e cada vez mais sentindo a importância desse tema, tá? O quanto a espiritualidade nos ajuda, o quanto a espiritualidade ouve as nossas intercessões, o quanto somos privilegiados por termos esses irmãos de luz ao nosso lado. Então, essa palestra, vamos chamar de palestra, esse estudo, é uma homenagem, tá, que a gente faz com muita humildade a esses benfeitores espirituais. Iniciamos, como sempre fazemos, com a bibliografia utilizada nesse estudo, né? Iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos, lá no capítulo 27, Kardec nos brinda, vamos dizer assim, né, com os ensinamentos que foram passados pela espiritualidade superior. O tema desse capítulo é Pedi e obtereis. E está exatamente ligado ao tema que nós vamos trabalhar aqui. Okay? O segundo livro foi o livro que nos inspirou para esse estudo, que é exatamente Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e ele trabalha de uma forma, como sempre, né, brilhante, esse tema, intercessão espiritual. O terceiro livro é um livro de Emmanuel, Justiça Divina. Esse livro são 82 capítulos e vários capítulos desses são abordados todo o princípio da lei de causa e efeito.
que nós vamos falar alguma coisa aqui hoje. Uma breve noção do nosso estudo de hoje. O estudo, então, que iremos apresentar, ele fala sobre intercessão espiritual. Está fundamentado, logicamente, na doutrina espírita, através das obras da codificação, né, do nosso grande Allan Kardec, e também das obras de André Luiz e de Emmanuel, conforme nós estamos vendo aí na bibliografia. O conteúdo desse estudo, ele define o ato de interceder. O ato de interceder como uma ponte de luz, uma ponte de amor, de solidariedade, onde a grande ferramenta que nós temos, que é a prece, funciona como uma poderosa ferramenta de alinhamento entre a realidade terrena e a realidade espiritual. Enfatizando que o auxílio espiritual, ele está sempre presente, mas sempre voltado, sempre passando por um filtro. E esse filtro é exatamente a lei de causa e efeito. Exigindo sempre, né, que aquele a quem estamos fazendo a intercessão tenha consciência de que precisa de mérito, precisa de arrependimento sincero, né, e vontade de renovação. Ou seja, é tudo que a nossa doutrina nos brinda, correto? Tá? Por que nós estamos reencarnados? Simplesmente para isso. Ou melhor, simplesmente não, para tudo isso. Ok? Através de exemplos que nós vamos dar aqui, exemplos que começam lá no Velho Testamento, e também casos práticos, que é o caso abordado no livro Missionários da Luz, ilustraremos como a espiritualidade organiza todo esse processo. Tá? Sabemos que a espiritualidade ela é extremamente disciplinada, né? Ela zela pela disciplina, mas ela zela também pela ordem, tá? Ou seja, ordem que passa pelas leis divinas. Nada fica contra as leis divinas. Esse estudo também nos ensina, né, mais uma vez, o poder da oração, essa força viva que promove o crescimento tanto de quem pede, de tanto quanto aquele que recebe ajuda. E aí começamos com esse questionamento, o que vem a ser a intercessão espiritual? E que eu passo para vocês a seguinte questão. Quem daqui já pensou no poder da oração? Oração feita em favor de outra pessoa. Quem aqui nunca pediu ajuda a Deus por alguém que ama? Quem nunca fez uma prece aflita por um filho, por alguém de nosso convívio, por um amigo? E quantas vezes nos interrogamos, será que a minha prece está sendo ouvida? Será que estou pedindo certo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como sempre fazemos, eu sempre gosto de colocar a etimologia da palavra, para que a gente compreenda mais, né, o sentido daquilo que nós estamos apresentando. Então, intercessão, a etimologia, ela vem do latim, que quer dizer intercesso, né, derivado de intercedere, né, ou ato de interceder. Ou seja, intercessão significa pedido, súplica, intervenção feita a favor de alguém. Então, esse é o significado da palavra intercessão. E aí nós vamos lá para
para as epístolas, né? E temos a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Epístola são cartas, né, que os apóstolos circulavam, né, entre os templos, as igrejas, aquilo que estava sendo formado para a divulgação do Evangelho do Mestre. E ele fala: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, ou seja, ele indica que nós precisamos pedir, que façamos orações, que façamos intercessões e ações de graças para todos. A intercessão espiritual não é só o ato de orar, mas é o ato de vibrar em favor de pessoas, buscando sempre o auxílio da espiritualidade superior e a proteção dos planos superiores. Porque essa prática, ela demonstra amor, solidariedade, capacidade de influenciar positivamente a vida dos outros, mesmo à distância. É colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa, de grupos ou de situações que enfrentamos. A intercessão, ela é uma expressão de amor em ação. Orem uns pelos outros para serem curados. Mais uma epístola, essa é a epístola de Tiago, que mais uma vez bate nesse ponto, né? Oremos uns pelos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós estamos num complexo, né, que é o universo, que está todo interligado. Aquilo que não está sendo bom para alguém, pode também não ser bom para nós. O intercessor, ele sempre vai atuar como uma ponte, né, que a gente pode chamar de uma ponte de luz, uma ponte de amor, né, alinhando sempre a realidade da terra com aquilo que chamamos de vontade de Deus. Interceder é amar na prática, é colocar-se ao lado da pessoa, ajudando-a a carregar o seu fardo. Como Jesus pôde ser ajudado, né? Quando estava carregando o seu fardo, sua cruz, frente a toda aquela turba. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado ao céu. Tudo que vocês desligarem da terra terá sido também desligado do céu. Isso está lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Então, vocês já começam a ver, né, que desde aquela época, né, Jesus sempre passou para nós a necessidade dessa conexão. Essa conexão, ela não pode ser abandonada nunca. Nós sempre estamos sendo auxiliados. Na maioria das vezes, pensamos que não estamos sendo auxiliados porque nós nos desligamos desse alinhamento. Nós nos desligamos dessa conexão. E aqui nós vemos também, digo a verdade, tudo que vocês ligarem à terra terá sido ligado ao céu, conforme nós falamos. Isso aqui representa uma unidade, né? O poder da unidade, ok? O poder da unidade, ou seja, o mestre, ele depois dessas palavras, né? Ele continua dizendo que aonde dois ou mais estiverem presentes, eu também estarei presente, né? Então isso fortalece cada vez mais a necessidade de nós termos a conexão
com a espiritualidade superior. Fazendo uma verificação de exemplos bíblicos da intercessão, a gente pode colocar aí o que nós chamamos de fio condutor da história. Nesse fio condutor da história, nós iniciamos com Moisés. Moisés, todos vocês sabem, que ele intercedeu pelo povo, né, quando Deus queria punir esse povo, tá, em função da rebeldia, né, o famoso episódio do bezerro de ouro, que eu acho que todos aqui conhecem. Quem não conhece, depois pegue a Bíblia para estudar. Essa intercessão, ela é vista pelos teólogos como uma pré-figuração de Jesus Cristo, que também se coloca entre a humanidade e o julgamento divino. Depois nós vamos para Abraão. Depois nós vamos para Abraão. Tá? Abraão, tá, que pediu e garantiu que seu sobrinho Ló e família fossem retirados de Sodoma, né, antes do julgamento. Isso reforça também, mais uma vez, o papel do intercessor como alguém que abre caminhos para a misericórdia alcançar, né, aqueles que nós estamos pedindo. Depois nós vamos para Jó. Jó orava continuamente por seus filhos. E essa postura estabelece o modelo bíblico da intercessão familiar, que é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para aqueles que estão mais próximos a nós. Ou seja, o intercessor familiar é aquele que se coloca na brecha dos seus, né, quando eles mesmos não percebem a necessidade de Deus. E aí, chegamos ao nosso mestre, né, esse mestre que nos apacenta, né, nós que somos as suas ovelhas desgarradas, né? Então Jesus, ele é o maior intercessor, tá? Por quê? Porque ele intercede por todos nós, ele intercede por toda a humanidade. Jesus, o maior intercessor, e ele é o maior intercessor baseado em 3 pontos principais. Primeiro, que a intercessão dele é eterna. O sacerdócio de Jesus não tem fim. Segundo, que é baseada no próprio sangue, no próprio sacrifício que ele fez para nos mostrar a verdade. Jesus não oferece animais, como Jó fez, porque naquela época era normal fazer os sacrifícios. Estava dentro da cultura, né? Jesus nunca fez sacrifício. O sacrifício foi dele, ok? Tá? E nem usou argumentos como Moisés usou, né, para interceder junto ao Pai em relação ao seu povo. Tá? Ele apresenta a si mesmo como modelo, e o seu sacrifício diante do Pai representa tudo isso. O terceiro ponto é o acesso direto, ou seja, por causa dessa intercessão contínua, temos a confiança, tá, de chegar ao Pai, ao trono da graça, né, a qualquer momento, ok? E aí nos lembramos mais uma vez das palavras do Mestre: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ou seja, o nosso grande intercessor. Vamos então desmistificar um pouco a intercessão, né? Porque nós falamos aqui que a intercessão, ela está sempre balizada, vamos dizer assim, nas leis divinas, né? E na lei maior, que é a lei de causa e efeito. E aí então nós temos esse quadro que nós fizemos, me permitam ler, tá? Onde nós temos alguns mitos e a realidade. Tá? Mitos. Tá? Intercessão não é milagre. Intercessão não é fuga. Intercessão, ela não quebra as leis divinas. Ela é a lei de solidariedade, que é a lei que reina no mundo espiritual. A intercessão,
ela não é privilégio. Ou seja, Deus não tem favoritismo para ninguém, tá? Não existe favoritismo, tá? Mas ela representa o quê? Uma conexão mental. Ou seja, aquela conexão que nós falamos lá no começo. Ok? Ou seja, orar é ligar-se, orar é nos mantermos em conexão com o alto. A intercessão não é uma interferência injusta. Okay? Por quê? Porque ela não anula os nossos defeitos, né? Tá? O nosso karma, como falam os nossos irmãos orientais. Tá? Ela não anula nada disso. Tá? Mas é um trabalho em equipe interdimensional que visa atenuar determinadas situações, para que possamos ter forças, consciência, para repararmos e seguirmos em frente. Tá? Esse é o objetivo. Ok? A prece, mais uma vez, é uma invocação. Por ela, o homem entra em comunicação mental, a famosa conexão, com o ser a que se dirige. Ok? Isso está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, no item 9, tá? Que fala sobre transmissão de pensamento, ação da prece e a importância do intercâmbio fluídico. Okay? Interceder é sintonizar-se, é vibrar em favor do outro. E aqui vamos falar um pouquinho sobre invocação, intenção e ação, né, que nós denominamos a física da prece. Nós temos que as intercessões espirituais nas obras de André Luiz são exemplos vívidos da misericórdia divina, mostrando que ninguém está desamparado, e elas ensinam que a oração, o esforço moral, a caridade são chaves para recebermos o auxílio, mas sempre dentro das leis divinas, sempre dentro da lei maior, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei moral, é uma lei regente do universo, e ninguém escapa dela. Toda causa é geradora de um efeito. A lei de causa e efeito, ela investiga tanto a essência da causa quanto a intenção do agente. Mas sempre existe a possibilidade de retificação, de ajuste e de resgate. E aí então nós vamos para o livro Missionários da Luz, que foi o livro que nos chamou a atenção, que nos inspirou para essa reflexão de hoje. Esse livro, Missionários da Luz, no capítulo 11º, fala sobre intercessão. E lá nós vamos fazer aqui um breve enfoque em relação ao que ocorreu, né? Nós temos um cenário, tá, que é um amparo de uma irmã, tá, que é um espírito superior, vocês vão ver isso, que é a Etelvina, né, em favor de sua prima Esther, que naquele momento está sofrendo muito, porque ela precisava saber o porquê que o marido suicidou-se. Perdão, tá? Ela não sabia que o marido tinha se suicidado, ok? Ela queria saber o porquê, como o marido morreu. Que se encontra em profunda angústia, né, Esther, após o trágico suicídio que nós vimos depois que foi um suicídio, né, e não como ela pensava que tinha sido um assassinato. E aí nós temos, né, o amor e a boa vontade dos espíritos superiores sempre abrirão caminhos de socorro, desde que haja sinceridade, desde que haja amor, né, nesse apelo que fazemos. Tá? Então, esse capítulo, ele nos ensina, tá, que a intercessão é possível e valiosa, mas sempre subordinada às leis divinas. Né? Repetindo,
o amor e a boa vontade dos espíritos superiores podem abrir caminho para o socorro. Podem e abrem, tá? Desde que haja sinceridade no arrependimento, desde que haja disposição para a renovação, ok? E aí então nós vamos explicar um pouco mais sobre essa anatomia de um resgate, tá? Que resgate? Resgate de Raul, tá? Que era o marido de Esther, ok? Muito bem. Então, no capítulo 11 do Missionários da Luz, espíritos encarnados e desencarnados atuam como intercessores, enviando vibrações de amor e proteção para as pessoas encarnadas e desencarnadas. Eles mostram a oração e a intenção sincera, né, que podem alcançar planos espirituais superiores, onde a ajuda é canalizada para quem precisa. E mais uma vez, a intercessão é um ato de amor que ultrapassa as barreiras físicas. Como se deu esse caso? Esse caso aconteceu quando, na chegada das intercessoras, ou seja, Etelvina e Esther, tá? Durante uma reunião de estudos, em que o instrutor espiritual, né, o mentor espiritual presente era o Alexandre, né, que estava junto com o André Luiz, duas senhoras, primas, né, eram primas, uma delas envolta de luz, que era a Etelvina, demonstrando grande elevação espiritual, e a outra, a prima dela, Esther, em sofrimento pela morte do seu marido, Raul, que ela achava que tinha sido assassinado. E ela aparece num estado de angústia e de escuridão. Tá? Então, repare que nesse caso aqui, tá, nós temos aquilo que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, né, a emancipação da alma. Através de um processo de desdobramento, Etelvina leva Esther, né, e Etelvina, como sendo, vamos dizer assim, o espírito mais elevado, né, tá, chega a Alexandre para fazer a intercessão, para fazer o pedido. Então, ela é recebida com muito carinho por Alexandre, né, que denota que já conhecia, ou seja, ela já era uma pessoa que trabalhava fazendo intercessão de uma forma com bastante propriedade. Etelvina, então, intercede a favor da prima Esther, né, pedindo ajuda e que ela receba orientação e amparo. É isso que ela pede a Alexandre, que Alexandre ajude a prima. Né? Análise do caso, é o que a gente chama, é o que nós colocamos lá de anatomia de um resgate. Análise do caso. Alexandre, com muita serenidade, né, como os mentores, né, tá, elevados, ele explica que todo pedido de intercessão precisa ser analisado à luz da lei de causa e efeito. O socorro, ele não é automático. Tá? Orei, fiz uma intercessão, ocorreu um milagre. A gente sabe que não é assim. O socorro não é automático. É necessário avaliação de méritos, é o que nós colocamos ali na anatomia de resgate. Tá? É necessário avaliação dos méritos, arrependimento e a disposição íntima em regenerar-se daquele espírito, tá, que está recebendo aquela solicitação, que está recebendo, melhor dizendo, o pedido, né, para quem o pedido está sendo solicitado. Okay? Tá? E a mensagem central nesse capítulo, ela vem exatamente, está indicando que a intercessão ela é sempre possível e valiosa. Mas, mais uma vez, eu repito, estou sendo repetitivo propositadamente. Está sempre subordinada às leis divinas. Mais uma vez, relembramos, o amor e a boa vontade dos espíritos superiores
podem abrir caminhos de socorro, desde que haja sinceridade no arrependimento e disposição para a renovação. Então fica aqui para que vocês leiam esse livro, para que vocês estudem esse livro, tá? E vocês vejam a grandeza, tá, da espiritualidade, tá, num processo de intercessão, tá? Ou seja, eu não vou falar mais porque, primeiro, que o tempo não permite, tá? Mas a base é exatamente essa, tá? O aspecto do cenário terreno, tá, exemplificado pela dor, né, de Esther, que encontra-se em profunda escuridão e desespero pela passagem do marido, né? A resposta espiritual, ou seja, a intercessora Etelvina, aproximando-se em desdobramento e suplicando amparo para a prima, e um instrutor, né, que recebe o pedido e mobiliza a equipe. Essa mobilização é a coisa mais linda do mundo, tá? Eu já li esse capítulo já N vezes, e cada vez que eu leio, eu me emociono, tá? Foi por isso que nós nos propomos a fazer esse estudo dessa tarde. E aí vem a regra de ouro, né, que eu estou batendo nessa tecla aqui desde o início. O socorro, ele não é automático, né? O amor de Etelvina, tá, abre portas, né, mas a efetividade vai depender do arrependimento e a vontade sincera daquele que precisa de auxílio, que no caso era o marido de Esther, né, o Raul, ok? Tá, então fica para vocês aí esse desafio, não vou chamar de desafio, tá, mas essa recomendação para vocês lerem, tá? Aliás, ler todas as obras de André Luiz, né? Inclusive o pessoal que está aqui do som, tá, sabe que no segundo ano nós temos um estudo completo, né, das obras nos domínios da mediunidade, tá? Que é um livro que todo médium tem que ter na sua cabeceira. É um livro que traz informações preciosíssimas e que reforça tudo que nós fazemos na educação mediúnica, ok? Então, mais uma vez, quem intercede, né? Espíritos mais evoluídos que pedem auxílio em favor de espíritos em sofrimento. Condição para o auxílio depende da lei de causa e efeito, do arrependimento, da disposição íntima do necessitado. E o processo, tá, que começa com pedido, vai para uma análise espiritual, vai para a avaliação de méritos, vai para um plano de auxílio e, finalmente, para a execução. Então, a coisa é extremamente bem planejada, como tudo ocorre no plano espiritual. Ok? E aí, a finalidade, que é a regeneração, o aprendizado e a oportunidade de recomeço, tá, para aquele espírito a quem foi solicitado auxílio. Ok? E mais uma vez a visão de justiça. A visão de justiça de Deus. Deus é justo e amoroso. E é misericordioso. Por isso que Ele é Deus. Tá, então a visão da justiça, né, que continua enfatizando a lei de causa e efeito, né, mas sempre valorizando, né, a conexão, valorizando a solidariedade espiritual, né, e o ato de pedir ajuda. O limite e a força. O exemplo prático que nós vimos agora, né, no capítulo 11 do Missionários da Luz, né, nos mostra o caso de um suicida que, por meio da intercessão, obtém oportunidade de auxílio. Ele foi auxiliado. Ele foi auxiliado. Okay? Tá? Ele teve méritos para ser auxiliado naquele instante. Isso não quer dizer que você, se não tiver méritos, você não vai ser auxiliado, mas vai ter um tempo para que haja reflexão, para que você possa abrir conexão para a espiritualidade chegar. Tá? É aquilo que ocorre no umbral. Tá certo? O teu tempo de umbral vai ser função exatamente da tua capacidade de conexão superior, para que você obtenha o auxílio. Porque o auxílio está ali. Tá? Só que a tua barreira energética não permite. Ok? Tá?
a hora passa rápido. Bem, então, resumindo, nós temos a recepção do pedido, né, ou seja, o recebimento do pedido, nós temos a análise das circunstâncias, nós temos a investigação das condições espirituais do necessitado. Vocês vão ver como eles fazem esse processo, né, de uma forma linda, tá? A elaboração do plano de trabalho, que é o planejamento de como aquele irmão pode ser ajudado, a execução do auxílio e os encaminhamentos, que é o encaminhamento normal que esse irmão teve para nos hospitais espirituais, nas colônias espirituais, para reparar, né? Tá, para receber o tratamento perispiritual que ele necessitava, principalmente ele, tá, que cometeu um suicídio, tá, que é muito mais grave, não é isso? E aqui nós temos tudo isso que nós falamos, né? Como a espiritualidade ela recebe um pedido nosso, né? O pedido, ele é ouvido e acolhido com carinho. Ele é analisado, ou seja, existe uma avaliação rigorosa das circunstâncias, sempre à luz da lei de causa e efeito. É feita uma investigação, tá, para saber a disposição íntima e o nível de arrependimento do necessitado. É feito o planejamento, né? Tá, ou seja, a elaboração de um plano de trabalho e auxílio viável. E, finalmente, a execução, né, que é a parte prática, né, de encaminhamento daquele irmão para tratamento. Okay? Nós temos aqui 4 características essenciais que a gente pode resumir num processo de intercessão espiritual. Primeiro, tá, a oração sincera. A oração sincera, ela abre canais de comunicação. É a grande ferramenta que nós temos. Tá, ok? Então, por isso que Jesus sempre falava, ore sempre, ore sempre. Tá? Então, a oração, ela abre canais de comunicação. E o socorro responde à sintonia estabelecida. É o que a gente sempre fala, né? Mediunidade é sintonia. Intercessão é sintonia. Tudo é sintonia. A coletividade ela envolve a equipe hiperorganizadas. Aí eu peço perdão para vocês, porque a palavra hiperorganizadas não tem hífen, tá? Hiperorganizadas é uma palavra só. Na nova nomenclatura, você só tem hífen, tá, nas palavras que começam com H e com R. Tá? Isso daí eu aprendi ontem quando eu fui ver esse erro e quis saber o porquê que um tem hífen e outro não tem. Okay? Então, a gente aprendeu mais essa. Tá? Então, envolve equipes hiperorganizadas, sempre hiperorganizadas, né? Das colônias espirituais, dos hospitais, as falanges socorristas de uma forma geral. E a espiritualidade nunca age solitariamente. Ela sempre trabalha com equipe. Sempre trabalha com equipe. Okay? Educação, tá? A busca de harmonizar a dor, né? Mas tendo como fim o ensinamento. A dor ensina. Ninguém quer sair por aí sentindo dor, mas a dor ensina. Ok? Tá? Ensina a nos regenerar e a despertar nossas consciências. E, finalmente, a responsabilidade. Tá? Ou seja, o auxílio oferece suporte vital, mas nunca substitui o esforço próprio, né? Ou seja, o mérito do necessitado. Está claro, minha gente? A intercessão, tá, ela é uma cura que a gente chama de cura de mão dupla, tá, porque ela cura os dois lados. Ela ajuda tanto o necessitado, mas também o intercessor, tá certo? Para quem recebe, você tem o conforto, o alívio, né? Você tem o rompimento das opressões, você tem principalmente a oportunidade de recomeço, tá? Mas o intercessor, tá? Para quem envia, né, o pedido, tá? Ele tem o quê? O seu crescimento espiritual acelerado, tá? Por quê? Porque ele tá sintonizado com a espiritualidade superior.
ok? Tá? Ele desenvolve a empatia profunda, né, por todos, né? E ele consegue um aprendizado prático sobre a confiança em Deus. A prática do intercessor. Tá? A prática do intercessor não exige dom, não exige constância. Tá? Ela exige amor. Então você tem um preparo, tá? Quando você vai fazer uma oração, tá? Você, sempre que possível, se prepare para ela. Tá? Como Jesus falou, né? Entre no seu quarto, né? E faça a sua oração. Tá? Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar em nenhum templo. Tá? Mas você tem o teu templo interno, teu templo interior. Tá? Ou seja, busque o silêncio, peça orientação, peça ajuda. Nós temos que pedir ajuda sempre. Tá? E a primeira pessoa que a gente precisa, olha aí, tá? A primeira entidade que a gente precisa pedir ajuda é aquele que está do nosso lado, que é o nosso espírito protetor, é o nosso guia espiritual, ok? Tá? Então, busque em silêncio, peça orientação superior e esteja disposto a ouvir. O que é isso? Eu vou ouvir, o senhor vai ouvir. Tente, o senhor vai ouvir. Tá? Não precisa ter mediunidade para isso. O senhor vai ouvir. Tá? Apresente, tá? Ou seja, cite as necessidades reais. Seja honesto e simples, sem teatralidade, né? Sem muitas palavras rebuscadas. Objetivo, ok? Ore, faça com amor, peça sempre que a vontade e a justiça de Deus se cumpram. E vão se cumprir sempre, né? E persevere. Algumas respostas não são imediatas, tá? Outras exigem, algumas são imediatas e outras exigem um tempo maior. Então, não quer dizer que numa oração eu vou conseguir tudo, ok? Isso faz parte do processo, ok? Muito bem. Dando uma acelerada, eu não vou passar por isso não, porque não vai dar tempo, tá? Mas nós vamos concluir, né, colocando, que sempre é colocado aqui de uma forma muito brilhante pelo nosso irmão Paulo César Frutuoso. O universo é uma teia dinâmica. Nós fazemos parte dessa teia. Ninguém está desamparado. A oração, o esforço moral e a caridade são chaves que ativam redes invisíveis de socorro. Se o pensamento é força viva, o que acontece quando muitos pensamentos amorosos se unem? Ok? Então, imagina todos nós aqui pensando positivamente. Ok? Imaginem nós aqui fazendo uma ponte de luz e amor entre o céu e a terra, né? De quem você vai ser a ponte de luz de hoje? Vamos pensar nisso? Para concluir, nunca pensem que uma prece foi inútil. Nunca acreditem que um pensamento de amor se perdeu. A intercessão espiritual é o amor trabalhando em silêncio, respeitando a justiça divina e confiando na misericórdia de Deus. Que saiamos daqui, meus irmãos e minhas irmãs, conscientes, mais conscientes de que orar é servir, amar é interceder, interceder é amar, viver no bem é cooperar com o plano divino. Vamos pensar sempre nisso, tá? E agora, como ainda tem 2 minutos, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, respirarem fundo, né? E eu vou pedir para o Davi colocar uma música. Essa música é em inglês, mas eu vou fazer a tradução para vocês, ok? Tá? Fiquem de olhinhos fechados e elevem seus pensamentos. Davi, por favor. Quando você pensa que a esperança está perdida e desistir é tudo que você tem, o azul vira preto, sua confiança é quebrada, parece não haver volta a partir daqui. Às vezes não há uma explicação básica, porque os corações mais sagrados podem sentir as palpitações mais fortes.
É quando você pode construir uma ponte de luz. É o que transforma o errado em certo. É quando você não pode desistir da luta. É quando o amor transforma a noite em dia. É quando a solidão vai embora. É o porquê que você tem que ser forte. Só o amor pode construir uma ponte de luz. Quando seus pés parecem feitos de pedra, você está convencido de que você está sozinho. Olhe para as estrelas, ao invés do escuro. Você descobrirá que seu coração brilha como o sol. Não vamos deixar que a raiva nos deixe perdidos. E a necessidade de estar certo nos custe alto. E a necessidade de estar certo nos custe alto. É quando você pode construir uma ponte de luz. É o que transforma o errado em certo. É quando você não pode desistir da luta. É quando o amor transforma a noite em dia. É quando a solidão vai embora. E o porquê você tem que ser forte. Só o amor pode construir uma ponte de luz. Respire fundo. Encare o tempo ruim. Mas não se esqueça de deixar o amor voltar. É quando você pode construir uma ponte de luz. É o que transforma o errado em certo. É quando você não pode desistir da luta. É quando o amor transforma a noite em dia. E quando a solidão vai embora. É o porquê você tem que ser forte. Só o amor pode construir uma ponte de luz. Só o amor pode construir uma ponte de luz. Vamos construir junto essa ponte de luz. Graças a Deus.